Oi pessoal, estão gostando? Como é que tá? Aqui quem tá falando é a Yoda. E eu quero que você se inscreva, curta e compartilhe o canal. Ative o sino das notificações. Segue aí com mais conteúdo de qualidade aqui no nosso canal Ultra. Esporte, conhecimento e cultura é aqui na Ultra. Começa agora mais uma produção do canal Ultra Esportes Multimídia. Chegou a hora de acompanhar a Fórmula 1 na Ultra Esportes. Começa agora o programa Pisa Fundo. Debates, análises e descontração com Matheus Milânio, Felipe Correia e Luciano Mega. Pisa Fundo agora na Ultra Esportes. Se inscreva, curta e compartilhe. Olá, seja bem-vindo de volta a Ultra Esportes. Esse é o Pisa Fundo Última Chance, onde a gente conta a história dos campeonatos que foram decididos na última corrida. Neste vídeo, vamos falar da temporada 1976, temporada que muita gente conhece bem. Rivalidade entre James Hunt, campeão daquele ano com a McLaren, e Niki Lauda, que foi vice-campeão com a Ferrari. Rivalidade retratada nos cinemas, no filme Rush, de 2013, e eu estou aqui com o meu amigo Luciano Melo para a gente falar sobre a temporada de 1976. Olá, Luciano, tudo bem com você? Olá, Matheus, olá, público da Ultra Esportes. Tava já com saudade, né, desse ambiente aqui da gente falar de Fórmula 1. Ó, e hoje vim até com uma camisa vermelha aqui em homenagem a ti, ó. Em homenagem à Ferrari. Bonito a nova Ferrari, hein? Bonito a nova Ferrari, mas como já diziam, né? O carro bonito é o que ganha. Até porque o da Williams é mais bonito. Então, para você que está nos acompanhando aqui, então se inscreva aqui no nosso canal, está aqui embaixo, comente, fale sobre a temporada de 1976 com a gente e vai na nossa playlist. A gente está fazendo todas as temporadas que foram decididas na última corrida. Inclusive, já tem vídeo sobre a última temporada em que isso aconteceu, que foi a temporada de 2021, entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Esse foi o nosso último vídeo do Última Chance. Bom, vamos começar então? Luciano, como eu te falei, eu não vou falar todas os pilotos, porque é uma loucura. A quantidade de pilotos aqui que correram nesse ano, que tiveram pelo menos uma participação, é coisa de maluco, assim. É uma lista imensa, a gente ficaria aqui, ó. Mas eu conto para vocês que tem para quase mais de 40 pilotos nessa lista aqui. Tá? Então, vou falar só algumas curiosidades. Tá? Foi o ano de estreia da Copersucar. O que acontece? O James Hunt, ele inclusive vai à McLaren, é contratado pela McLaren, porque o Emerson sai e vai para a Copersucar. Isso. Então surge essa vaga para o James Hunt na McLaren e ele é contratado
e o Emerson vai abraçar o projeto da equipe brasileira. A gente também tem aqui, Luciano, a participação da Leila Lombardi em 3 corridas, né? Ela que é a única mulher na história da Fórmula 1 a pontuar, né? E aí ela participa de 3 corridas nessa temporada, mas não é nessa temporada que ela pontua, tá? Ela participa de 3 corridas nessa temporada, mas não é aqui que ela pontua, mas vale esse registro aqui da participação da Leila Lombardi na temporada de 1976. E aí tem uma lista imensa de pilotos, uma lista imensa de equipes, que assim, é uma loucura, mas entre os brasileiros, a gente só tem... para ilustrar, né? A Leila Lombardi, ela correu 3 etapas, né? Nessa temporada, 3 etapas. Então, só para ilustrar a quantidade de pilotos, na equipe dela, que era Ram Racing, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pilotos pilotaram pela Ram Racing nesse ano. É uma loucura, né? É uma absoluta loucura. E entre os brasileiros, a gente tinha o José Carlos Patti na Brabham, e a gente teve o Alex Dias Ribeiro. Deixa eu ver aqui que eu estou com dificuldade de ver. Ele fez uma corrida pela Heskett, que era a antiga equipe que o James Hunt, né, corria. Ele fez uma corrida só. E os 2 pilotos brasileiros na Copersucar, o Emerson Fittipaldi e o Ingo Hoffmann. Então, esses foram os pilotos brasileiros na temporada de 1976. Luciano, e aí jogo a bola para você falar um pouquinho da pista de destaque dessa temporada. Vamos passar rapidinho aqui pelo calendário, 16 etapas, começou no Brasil em 25 de janeiro, Interlagos, aí passa por África do Sul, Estados Unidos, Oeste, Espanha, Bélgica, Mônaco, Suécia, que vai ser a nossa pista de destaque, tá? França, em Paul Ricard, Brands Hatch, na Inglaterra, Nürburgring, ainda a Nürburgring antiga, né, que é onde dá o acidente do Lauda, né? Isso. Österreich-Rinch, que é o mesmo lugar onde é o GP da Áustria hoje, é um pouquinho diferente o traçado, mas que é a mesma de hoje, só não tinha aquela curva inclinada. Monza, né? Canadá era outra pista, não era Montreal, era Mosport Park. GP dos Estados Unidos em Watkins Glen e terminou em Fuji, né? No Japão, né? Então, essas as 16 etapas. E aí eu selecionei essa pista, Matheus, onde foi o GP da Suécia, tá? Undersport. Essa eu não conheço. É um vídeo aqui, tá? Num carro ou é de turismo ou é de passeio, eu não consegui identificar, porque é uma volta on-board, tá? E claro que essa filmagem não é do ano de 76, pode ver que a imagem... O traçado dela é simples, né? Dá para ver ali no canto esquerdo, né? Mas me parece, de certa forma, até interessante, né? Eu até tô com dificuldade, Matheus, me parece que é até de um jogo essa imagem, né? Pelos gráficos, né? Pois é, Luciano, eu também não consegui ter essa certeza se é uma imagem de... Não, mas tá muito realista, não? Se for um jogo, é muito realista. Ou é um jogo bom... Essa é uma pista que eu confesso que eu não conheço. É uma pista que eu não conheço mesmo, assim, nem de ter visto alguma outra corrida ou de ter jogado em algum desses jogos de automobilismo que tem por aí. É uma pista que eu não conheço. Corrida na Suécia, assim, das categorias principais, eu não consigo lembrar. Seria há muitos anos atrás mesmo, aí nessa década de 70 da Fórmula 1, né? E também, eu acho que influencia nisso, né, Luciano, a falta de pilotos suecos, né, para incentivar isso, né? Essa era a época que o Ronnie Peterson estava na Fórmula 1, né? Pode ser assim como a Fórmula 1 foi para a Holanda agora, né, para pegar o efeito do Verstappen, né? Sim, então também acho que tem, esse é um fator que influencia. Né? Sim, parece uma pista... Agora vem a que eu tô com curiosidade ainda de ver esse curvão que vai ter agora para a direita, como é que ele é feito. Aí, ó. Vamos ver.
Ele é lento, feita 100 por hora, baixou de 100. Tem uma inclinação, inclusive, né? Tem uma inclinaçãozinha, é verdade. Aí o grid começa na curva ali, tu viu? Claro, a reta que larga é muito pequenininha. Sim. É bem pequena mesmo, bem curta a reta, né? Aí então, Anderstorp é o nome dessa pista aí, destaque aí, do calendário de 76. Bem legal, Luciano. Vamos começar a falar da nossa temporada, vamos passando pelas corridas. Eu estou com um dado aberto aqui, ó. Então, vamos colocar o nosso infográfico. Estamos aí, calendário de 76. Aliás, infográfico de 76. Isso. Então, primeira... Isso, de 1976, a gente vê aí o James Hunt e o Nick Lauda, os dois concorrentes ao título. Primeiro, o Grande Prêmio do Brasil, né? Abriu a temporada por muitas vezes, e o James Hunt não pontuou, o Lauda já ganhou, já pulou na frente, né? Já abriu 9 pontos, era a pontuação na época, Luciano, vale, acho que é uma informação importante da gente falar aqui. É a época da pontuação: 9 pontos para o primeiro, 6 pontos para o segundo, 4 pontos para o terceiro, 3 pontos para o quarto, 2 pontos para o quinto e 1 ponto para o sexto. Pontuavam, então, os 6 primeiros, tá? E no grid era normal ter 28 carros, às vezes, né? 20 era, assim, bem normal. Aí, segundo Grande Prêmio na África do Sul, Lauda primeiro e James Hunt segundo. Grande Prêmio dos Estados Unidos do Oeste, o Hunt abandona de novo e o Lauda é segundo, então a gente vê o Nick abrindo uma importante diferença, né, Luciano, já nessas 3 primeiras corridas. E por que eu chamo a atenção para isso? 24-6, e porque a gente vê aí a primeira vitória do James Hunt na Espanha, com o Lauda em segundo, o Lauda fazendo um início de campeonato absurdo, mas o Hunt, logo depois da corrida, ele foi desclassificado e ele teve essa vitória de volta. Então, durante boa parte do campeonato, né, durante o andamento do campeonato, essa diferença era maior na matemática. Depois ela encolheu, porque devolveram a vitória ao James Hunt. Então, essa diferença era ainda maior, foi a primeira polêmica desse campeonato, Luciano, essa desclassificação do James Hunt, que eu acho que, inclusive, é retratada no filme com... Sim, tinha a Ferrari reclama, eu acho que é da asa da McLaren, né? Estaria fora do regulamento, e depois a McLaren reverte isso, né? Asa traseira seria, né? Isso. Então, é uma reversão, uma diferença. O filme foi muito fiel, né? O filme foi, pelo que se sabe, pelo nosso nível de conhecimento, o filme foi muito fiel. Aliás, dizem que vai ter o 2, né? Que vai ser do Senna e Prost, né? A gente aguarda, a gente quer muito assistir. Agora, eu queria mais ver a Mansell Piquet, viu? Dá também, dá para fazer vários, né? Acho que dá para fazer vários. Dá para fazer uma série, na verdade. Talvez melhor do que filmes, fazer 2 séries. Fazer vários episódios de série. E olha só, Luciano... Hoje em dia, no cinema, tudo vira franquia, né? Não sei como é que não virou. Vira franquia. E olha como que a vantagem do Lauda nas 2 próximas corridas ela vai aumentar ainda mais, porque o Hunt não pontua em nenhuma delas, ele não termina, e o Lauda ganha as 2. Então, olha, após Mônaco, olha a diferença de pontos. Para essa época é uma diferença muito grande, que a vitória valia 9 pontos. Tá bem pequeno para mim, Luciano, porque eu tô no celular. Quanto que tá a pontuação dos dois aí no 48 Mônaco? a 15. 48 a 15. 48 a 15. Olha a diferença, é uma diferença de... Ih, agora vai entrar a matemática, hein? De 33 pontos, que dá mais de 3 vitórias de diferença. Então, assim, era um ano
né, Luciano, que caminhava já para o bicampeonato do Lauda, né? Ali no meio da temporada. Por mais que pudessem haver abandonos, mas o Hunt também sofreu com problemas, e assim, era uma vantagem muito larga, né? Até aquele momento. Isso foi Mônaco, né? Estamos em Mônaco, né? Em Mônaco. Tá, e aí tem um detalhe que eu vou te falar agora, que é o seguinte, ó. Nesse momento, após Mônaco, o Lauda está com 48, o vice no campeonato é o Clay Regazzoni, com 15 também, mas ele está à frente do Hunt, por critérios de desempate. Quer dizer, o Hunt não era nem, claro, tinha a mesma pontuação, mas não era ainda nem o segundo. Não tinha nenhuma clareza assim, de quem que seria o grande concorrente, né? E a Tyrrell, tá? A Ferrari está com 51 pontos, a Tyrrell está com 22 e a McLaren vem em terceiro com 21. Para a gente ver como que estava, né, essa disputa. Na Suécia, a pista que o Luciano mostrou para a gente agora mesmo, o Hunt foi quinto e o Lauda foi terceiro, então a diferença cresceu de novo, né? Foi para 52-17, então a diferença bem considerável, né? Aumentou mais ainda. E aí, na França, acontece talvez o primeiro revés para o Lauda, né? O Lauda fez pódio em todas as corridas até a Suécia. Impressionante para essa época, né, Luciano? Anos 70, de muitos abandonos, né? Ele fez até muitas quebras, ele fez muitos pódios até esse ponto da temporada. Aí ele abandona na França e o Hunt ganha. E o Hunt consegue diminuir um pouco essa diferença, mas eles vão dando o troco um no outro, né? Porque na Inglaterra o Hunt é desqualificado e o Lauda ganha. Então aí eu acho que é importante a gente parar aqui, cortar aqui o cenário. 61-26. É uma diferença, assim, 35 pontos, né? É muita coisa, são quase 4 vitórias, né? Para esse restante do campeonato. Então, e aí na Alemanha... Após a Inglaterra, Lauda líder com 61, Jody Scheckter está em vice com 30 e o Hunt vem em terceiro com 26, empatado com Patrick Depailler com 26. E o Clay Regazzoni ficou para trás, está lá com 16. A McLaren está em terceiro, viu? Ainda, né? A Ferrari 64, Tyrrell 43, McLaren 32. Para a gente ver como que foi, né? Que ainda não tinha nenhuma clareza assim de que o Hunt seria quem arrancaria para o campeonato. E aí tudo muda nesse campeonato, né, Luciano? Na Alemanha, né? No Nürburgring antigo, de 22 quilômetros de extensão, uma corrida na chuva. Diga lá. Antes do acidente, só mais uma curiosidade que eu acabo de ver agora. Ó. Tinha a Penske esse ano, viu? A Penske, depois da Inglaterra, inclusive, estava em quarto colocado com 10 pontos. A Penske esse ano, daqui a pouco nós vamos chegar, porque esse ano tem a única vitória da Penske. Daqui a pouco, num dos grandes prêmios ali para frente. Que legal. Vamos falar então do malfadado GP da Alemanha de 76. Isso. É um acidente, assim, um dos grandes acidentes da história da Fórmula 1, né? Um acidente que por exemplo, quando teve o acidente do Grosjean em 2020, a primeira coisa que se lembrou foi do acidente do Lauda, numa corrida com muita chuva, uma corrida que teve uma reunião para ver se ia ter corrida ou não, e decidiu se correr. E o Lauda sofreu esse acidente com a Ferrari, o carro pegou fogo, né, se transformou numa bola de fogo, né, é retratado no filme Rush. Ele é resgatado por outros pilotos, porque o circuito era muito longo, não tinha nem... E também numa época que a segurança era precária, mas o circuito era muito longo, não tinha equipe de resgate em todos os lugares. Ele é resgatado por outros pilotos, ele vai para o hospital... Ele tem 22 quilômetros, não é isso? O circuito? 22 quilômetros, assim... Pelo meio de uma floresta. Ainda fazem, às vezes, corrida de turismo lá. Quer dizer, até uma época atrás, o Mundial de Turismo correu lá. Sabe quantas voltas teve a corrida? 3. 3 voltas, olha aí.
pela questão da segurança, né? E aí o que acontece, né? Para quem é mais novo aí, nos anos 70 o que aconteceu, né? Os carros evoluíram muito. Se tu olhar o carro dos anos 70, o de agora, tu vê, obviamente vai ver muita diferença. Porém, quando tu olha um carro dos anos 70, tu já enxerga, isso aqui é um Fórmula 1. Para trás dos anos 70, ele é totalmente diferente, ele não parece ser um Fórmula 1, parece outra coisa. Então, os carros evoluíram muito rápido e os circuitos custaram mais tempo a se adaptar a esses novos carros, né? Então, como é que corria em 76 lá? É porque com os carros dos anos 60 era menos perigo, né? Se bem que também tinha, óbvio, mas é que evoluiu tão rápido, né? E aí os circuitos a segurança não demorou a acompanhar, né? Sim. E aí o Niki Lauda, ele tem grande parte do corpo queimado, né? Ele vai para o hospital em estado gravíssimo, chega a receber a extrema unção, mas ele resiste, faz enxerto de pele, né? Nas queimaduras, faz tratamento para o pulmão, né? Mas vale lembrar, o James Hunt ganhou essa corrida, né? O James Hunt ganhou essa corrida, diminuiu em 9 pontos a diferença do Lauda. Mas o Lauda, ele praticamente ressurge dos mortos, né, Luciano? Eu acho que a palavra pode ser bem essa, porque a Ferrari chegou a procurar o Emerson Fittipaldi para substituí-lo, né? O Emerson Fittipaldi, na época da Copersucar, a Ferrari já chegou a procurar piloto para substituir o Niki Lauda. A gente vê a foto aí do acidente. E obviamente, a Ferrari buscou um piloto para substituí-lo o carro está no meio desse seguintes. monte de fogo aí, viu? Sim, o carro está ali. E ele ali dentro. E o Emerson conta que ele não aceitou o convite, obviamente, né? Porque foi um convite feito no hospital ainda, então, assim, ele não aceitou esse convite da Ferrari para substituir o Niki Lauda. Deixaria a Copersucar na mão também, né? Por 3. Sim. Quer dizer, 3 corridas, não se sabe quantas seriam, né? Não sabe, cara, ele volta com 2. No filme tem umas cenas ali dele, por exemplo, estão enfiando uma sonda nele para limpar, né? O pulmão. E ao mesmo tempo que ele está assistindo as corridas pela TV e ele está brabo porque o Hunt está ganhando a corrida. Isso. Né? Então, é coisa de louco, assim, né? E ele volta contra todos os prognósticos, todo mundo achava que ele não correria nunca mais. Sim, isso é verdade. Ele ganha 2 campeonatos depois disso ainda, né? Isso é impressionante, né? Ele ganha em 77 e ganha em 84. Então, assim, é realmente uma grande história, dessas grandes histórias da Fórmula 1, a volta do Niki Lauda, né? Ele fica fora, até no nosso infográfico, Luciano, a gente vai poder observar, que é um negócio que a gente nunca teve nos infográficos, né? As próximas 2 corridas do Lauda estão vazias, né? Normalmente eu sempre coloco alguma coisa, porque ou não terminou, ou foi desqualificado, estão vazias porque ele não disputou essas 2 corridas. Sim, ele não participou, né? Ele não participou, então eu deixei vazio. Foi substituído por quem nessas corridas? Pelo Carlos Reutemann. Ah, pelo Reutemann, tá. Pelo Reutemann. Ele é substituído pelo Carlos Reutemann. Que era um iniciante aí na época, né? Sim. Então, pelo Carlos Reutemann. E aí, nas corridas seguintes, Luciano, olha ali, a Áustria, que o James Hunt fica em 4º, é a única vitória da Penske na história da Fórmula 1. O John Watson ganha essa corrida na Áustria. Então, a única vitória da equipe Penske na Fórmula 1 é essa corrida na Áustria em 1976 com o John Watson. E eu achava, na casa do Lauda, né? Na casa do Lauda, né? E mas a gente não repara que a corrida seguinte é lá. É verdade, na Áustria, é verdade. Agora, como a gente não... às vezes a versão que é maior que a história, ou as nossas próprias edições, e como é bom revisitar a história para nós mesmos ir nos desmentindo às vezes, né? Claro que ajudou muito, né? Mas eu achava que era só no período que o Lauda estava fora que o Hunt se recuperou, mas na verdade foram 2 corridas, ele ganha uma, mas a outra ele foi 4º. Sim. Dizer, então não é só ali que o Hunt recupera, né?
Matheus? Deu uma cortada para mim na hora que você estava falando, então... Não, é que não é só nas duas... Não, eu estava dizendo que não é só nas duas corridas que o Lauda está fora que o Hunt recupera vantagem, né? Isso a gente vai ver agora, né? Apesar de ele ter ganho um, o outro ele foi quarto. Pode prosseguir, Matheus. Sim. A gente vai observar justamente, Luciano, que o Lauda para lá com 61 pontos, que ele chegou à Alemanha, e aí depois das duas corridas que ele fica fora, Áustria e Holanda, o Hunt diminuiu o Hunt aumentou sua pontuação para 47. Claro, diminuiu a diferença, mas não foi ali que ele tirou toda a diferença. Né? Aí em Monza, frente à torcida ferrarista, o Niki Lauda ressurge, né? Ele vai para a corrida mesmo contra indicações médicas, né? Ele vai para a corrida e consegue terminar em quarto lugar nessa corrida na volta, que é um baita de um desafio. Quarto lugar é um baita... No filme tem a cena dele colocando o capacete, o quanto doeu para ele colocar o capacete. Sim, né? Teve que usar bandagem, assim, além da balaclava, teve que usar bandagem ainda, né? Era um cenário bem complicado, e o James Hunt abandonou essa corrida. Então ele voltou e ficou 64 a 47. Né? Depois do Canadá, o Hunt vence e o Lauda é oitavo. O Lauda não pontua, nessa época só pontuavam 6. Então ficou 64 a 56. Nos Estados Unidos, o Hunt ganha de novo. E aí eles chegam à última corrida, Luciano, com 3 pontos de diferença. 68 a 65. Então, o que o Lauda precisa? O Lauda vai fica em terceiro, né, nos Estados Unidos. Vai para o pódio. Isso. O Lauda precisava... Ele, na verdade, na verdade, o Hunt, se ele ganhasse, ele não dependia de ninguém, porque ele teria mais vitórias. Então, o Lauda precisava chegar à frente. Essa era a estratégia, né? Em Fuji, ele precisava chegar à frente do Hunt para garantir o campeonato. E o Hunt precisava ganhar para não depender de ninguém. Era isso aí. E aí a gente chega à história de Monte Fuji, última corrida. Muita chuva, né? Sempre, né? O circuito ali ele é sempre instável na questão do clima, né? Antes de botar o vídeo, vamos só lembrar, né? Qual eram os anos mesmo? 7 e 8, né? Que teve corrida em Fuji de novo? Eu acho que certeza, 7 e 9, eu acho. Não tenho certeza absoluta, mas sempre chove. Teve muita chuva. Sim. 2007 e 2008... mais tempo em safety car do que correndo. 2007 e 2008, que a Fórmula 1 correu lá. Inclusive, na nossa abertura tem uma cena de Monte Fuji, que é aquela disputa entre o Massa e o Kubica. Ela é em Fuji, na chuva. Legal. Por várias curvas, né? Então, ali é uma imagem do circuito de Fuji. Vamos colocar, então imagens da final de 76, então. Coloca aí. O microfone, pronto, consegui desmutar meu microfone. Então leva uns segundinhos. Leva um segundinho, né? A gente pode observar com muita chuva, né? A corrida, muita chuva. O James Hunt largava na frente, inclusive, né? Já largava na pole, então largava na posição que ele precisava. Olha o spray, né? Hoje está se discutindo o spray novamente na Fórmula 1, né? Mas olha o spray desses carros, cara. Sim. Era alto. Sim. Era bastante spray, né? Olha, e aí quase aplanou ali, ó. Foi uma chuva, assim, terrível. E eu não sei se a gente já vai ter essa imagem logo de cara. Daqui a pouco deve ter o retorno do Lauda, né?
É um abandono que, na verdade, ele é uma desistência, né? Mas eu considero, Luciano, não sei você, eu considero uma desistência honrada, sabe? Eu não considero uma desistência, assim, de falta de coragem nem nada. Eu considero uma desistência honrada, porque é um cara que, numa condição parecida, de muita chuva, o cara quase morreu, né? E ele voltou ainda... Não, e olha só, esses carros aí tinham motores tão potentes quanto os de agora e com uma aerodinâmica bem pior. Então, Sim. imagina, realmente era um risco. E ele já tinha tido um acidente que quase morreu no mesmo ano, né? Sim, então assim, ele... Da outra vez ele correu, ele não queria correr e correu, dessa vez ele bancou a sua decisão e não foi para a corrida. É uma desistência, mas é isso. E o Hunt, em dado momento da corrida, Luciano, eu acho que o clima vai mudando, né? Vai secando a pista. E o Hunt, ele cai, ele troca os pneus, mas ele cai para quinto. Só que para quinto ou sexto, só que isso não estava suficiente para ele ganhar o campeonato, mesmo sem o Lauda na corrida. Então, nas voltas finais, ele tem que fazer uma recuperação para conseguir chegar em terceiro e garantir o campeonato, que era a posição que dava a ele o campeonato. Então, ele tem que recuperar ali pelo menos umas 2 ou 3 posições na reta final da corrida para conseguir garantir o campeonato, porque no momento que ele para nos boxes para pôr o pneu de pista seca, ele cai para uma posição que não dava o campeonato para ele. Não dava o campeonato, então ele faz tem que remar tudo de novo. Tem que remar e ele consegue remar. No vídeo, eles colocaram o Lauda recolhendo para o box ali, não sei se tu chegou a perceber. Sim. Só que aquilo foi no início da corrida, viu, pessoal? Não foi no final. O vídeo foi editado de uma maneira que primeiro eles mostraram os melhores momentos da corrida e no final eles colocaram o Lauda recolhendo. Sim, eu estou até querendo aqui ver em qual volta que o Lauda recolheu o carro. Eu vou conseguir essa informação aqui para a gente rapidamente. Eu já vejo aqui contigo, peraí. O Lauda... Eu não sei, eu acho que ele nem larga, né? Não, ele acho que ele chega... Dá 2 voltas, né? 2 voltas. Isso, com 2 voltas ele recolhe. Retirou-se em 2 voltas. O Larry Perkins em 1 volta, o José Carlopati saiu na 7, o Emerson Fittipaldi saiu na 9. Algumas curiosidades aqui. E o Hunter foi terceiro colocado, né? Quem ganhou a corrida foi o Mário Andretti de Lotus, Patrick Depailler de Tyrrell foi o segundo e o Hunter foi terceiro. Surtees. Resultado porque aliás, ele precisava, Jones, né? Quarto, Clay Regazzoni quinto e Gunnar Nilsson, que era da Suécia, sexto. Isso. Todo mundo uma volta atrás dessa do Mário Andretti. Temporada histórica, né, Luciano? Temporada... 76. Viu? E todos uma volta atrás do Mário Andretti. Todo mundo uma volta atrás. Mesmo segundo colocado, uma volta atrás do Mário Andretti. Era bom esse Mário Andretti, né? Assim, era um craque absoluto, né? Isso a gente não pode negar. Craque absoluto. Bom, temporada histórica, né, Luciano? Virou filme, inclusive, né? Assim, foi para os cinemas. É uma temporada dessas que estão marcadas na história da Fórmula 1, né? E eu acho que é um dos melhores filmes de automobilismo que eu já vi, viu? Ei, Matheus, eu acho que é um dos melhores filmes de automobilismo que tem. O áudio deu uma picotada aqui para mim, mas... Não, acho que foi o teu sinal que travou. Eu estava dizendo que, para mim, é um dos melhores filmes de automobilismo feitos. Sobre automobilismo. Concordo. Claro que sempre teremos alta velocidade, né? Concordo com você. O terrível. Bom, Luciano, algo mais a acrescentar dessa temporada de 1976? Matheus, assim, tem uma coisa para a gente colocar, né? Não podia ter tido rivais tão diferentes assim quanto Hunt e Lauda, né? Vamos brincar aqui, né? Na quinta série, o Hunt seria da turma do fundão e o Lauda o CDF, que senta bem na frente da professora. Né? Verdade. Então, Verdade.
eram muito, muito diferentes, os dois eram ótimos. O Hunt ganha esse título e depois não dá mais bola para nada. Não que ele não quisesse ganhar, talento ele tinha e tal, mas é tipo assim, bom, tá aqui, cheguei, ganhei, agora eu vou curtir. E o Lauda não, né? O Lauda vai sempre atrás, sempre encanzinado e não sabe fazer, não sabe nem... A impressão que dá, óbvio que não é assim o tempo todo, acho que nenhuma pessoa é assim, né? Mas a impressão que dá é que o Lauda não sabia nem se divertir se não tivesse pilotando um carro. Totalmente o contrário, ele até pilotava, mas ele gostava era de curtir, né? Sim. Então, dois caras assim, e cada um a seu modo, marcaram época, né? Tanto é que o Lauda corre muitos mais anos e o Hunt se aposenta, acho que 2 ou 3 anos depois desse ano, né? Sim. E morre muito mais cedo do que o Hunt. Sim, é verdade. Mas duas personalidades bem diferentes, assim, e isso marca muito o ano de 76, Matheus. Sim, verdade. A gente ter 2 pilotos tão diferentes, 2 personalidades tão diferentes. E na toa virou história e, apesar da grande rivalidades, eram amigos no fim das contas, né? Eles eram rivais nas categorias de base, não se bicavam, mas no fim terminaram amigos, né? Então isso que é o mais interessante, né? Conseguiram se dar bem, apesar da rivalidade, né? Então, é verdade, cara. É verdade. É isso aí mesmo. Então, é isso. Encerramos aqui? Não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar, mandar para os seus amigos. Quem gosta de Fórmula 1, tem aqui essa opção na Ultra Esportes, Matheus. De assistir os outros vídeos que estão aí na playlist, né? As outras temporadas que estão na playlist. Então, pode assistir tudo aí que tem bastante conteúdo para você. Então, o Pisa Fundo, última chance, temporada 1976 fica por aqui. E fique atento, porque a temporada 1974 vai aparecer aqui para você em breve na nossa playlist. É isso, pessoal. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.